nosso grupo. Nós estamos estudando o segundo livro de André Luiz. Os Mensageiros. Esse livro é extremamente importante para nós que queremos conhecer o relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. Os mensageiros são enviados para a Terra. Nós temos mensageiros encarnados e desencarnados. Os mensageiros são missionários do Cristo. Nas várias religiões, os yogis são mensageiros do Cristo. Em todas as religiões. A religião não importa. O André Luiz está fazendo um estágio no Ministério da Comunicação da cidade Nosso Lar, onde tem um departamento em que se formam, se preparam os mensageiros. E ele está reunido, participando de uma grande reunião, onde estão presentes futuros mensageiros, ele é um deles, fazendo um treinamento. E estão presentes mensageiros que vieram, não tiveram sucesso, fracassaram, estão se preparando para voltar, ter uma nova oportunidade. Então há um clima geral nessa reunião de esperança, de renovar as forças, apesar do depoimento daqueles que fracassaram. Nesse livro agora nós estamos tendo vários depoimentos, meia dúzia deles. Hoje é o depoimento do Monteiro. Sabe agora? Nós estamos com a imagem congelada, mas o áudio funciona. Nós estamos com a imagem congelada, vamos tentar fazer alguma coisa. Vocês vão continuar com o som, a imagem volta logo logo. Então aqui nós temos a conversa do Monteiro, né? Estamos offline, mas Estamos offline. aqui com a internet agora. Será? Pode ser. Até o celular tá na 4G. O celular caiu também. Bom, nós continuamos com a gravação então, enquanto aguardamos o retorno da internet. Sim. Né? Então nós temos aqui as palavras que o Monteiro relatou sobre a experiência dele. A primeira coisa que ele falou foi sobre a dificuldade que ele teve com a influência do meio. Vocês não querem resetar? Eu ia pedir para o Adriano fazer isso. Eu tenho que ir lá fazer o... Vai. Então a primeira dificuldade do Monteiro foi com o meio. Eu coloquei essa questão aqui porque nós todos somos vítimas do meio, muitas vezes. O que é o meio? É onde você está, é a tua família, é o teu trabalho. São as dificuldades que te cercam, todas elas, né? De relacionamento. O meio, ele é, na maior parte do tempo, preenchido pela insanidade das pessoas. As pessoas, nós, como pessoas, oscilamos
acima e abaixo da linha de sanidade. Então você tem momentos, como se diz na gíria, você chuta o pau da barraca. Tem momentos que você diz coisas que causam grandes prejuízos, ferem as pessoas. E tem momentos que você é atingido por isso. Então, durante o cotidiano, a insanidade é como um porco-espinho, ela está te espetando, te testando a cada momento. Principalmente nas relações mais íntimas, onde as pessoas que dizem que nos amam, e realmente amam do jeito que elas sabem amar, né? Elas se acham no direito de te dizer aquilo que pensam, sem pensar se estão certas ou não, se é justo ou não, se é produtivo ou não, se é benéfico ou não. Então, muitas vezes em casa nós sentimos dificuldade de ouvir um por favor, um muito obrigado, um por gentileza. Então, o meio, quando eu coloco aqui o meio, é para nós prestarmos atenção como o meio, ele, se nós não cuidarmos, ele te contamina e ele te enfraquece. Então, no meio onde você está mergulhado, você tem que fazer o máximo possível para exercitar bondade, paciência, tolerância. O meio é a escola. O meio é a escola. Nós precisamos da escola. Você só aprende paciência se for testado em paciência. Você só aprende disciplina se for testado em disciplina. Você só aprende misericórdia, compaixão, se você for testado para usar misericórdia e compaixão. Então, esse é o meio que faz. O meio, ele não existe para te desarmonizar. Ele existe para te educar. Nunca coloque a culpa no meio. Ah, fulano é assim por causa disso, por causa disso. Nunca coloque a culpa no meio. Tudo que está acontecendo ao teu lado é para você se estruturar e se fortalecer. E aqui o Monteiro colocou a influência no meio. Ele disse que ele fracassou devido às asperezas do meio em que ele estava. Qual foi o plano reencarnatório do Monteiro? Quando entrar, por favor, vocês me avisem que eu estou ansioso. Qual foi a tarefa da reencarnação? Plano reencarnatório. Nós sabemos que todos nós a gente vem para a Terra com um plano reencarnatório. Não é missão. Missão é para aqueles que têm poder e talento para isso. Para nós é um programa de tarefas. Então está aqui. A tarefa na reencarnação de Monteiro era a seguinte. Ele veio preparado, todos eles são preparados. O que significa preparado? Eles frequentam grupos e fazem treinamentos intensivos na prática para fazer aquilo que eles têm que fazer. Então, aquele que vai dirigir, por exemplo, grupos mediúnicos, ele é preparado para fazer isso. Aquele que vem como médium, ele é preparado para fazer isso. Quanto tempo? 10 anos? 20 anos? Não é coisa de 6 meses, de 1 ano, de 4 anos, de 5 anos. Porque a alma precisa dessa experiência longa. São décadas. 2, 3, 4 décadas. O André Luiz está voltando agora. Quantos anos o André Luiz está no plano espiritual? Desde 38? 40, 60, 80.
80 anos no plano espiritual para voltar com uma tarefa. Então é um preparo longo, é uma vida lá no plano espiritual para ele se estruturar e vir para cá. Bom, então tá aqui, a tarefa dele ele era colaborador na iluminação de espíritos encarnados e desencarnados, ou seja, ele era um formador, um colaborador do projeto de trazer luz, trazer conhecimento, trazer amparo, tanto para os encarnados como os desencarnados. Então ele foi preparado para ser um mensageiro da luz, do conhecimento, da luz da espiritualidade. Esse é o Monteiro. E ele veio preparado para trabalhar com as mediunidades. Então ele veio para trabalhar na seara espírita. Você pode vir como um mensageiro da iluminação de encarnados e desencarnados em qualquer religião, qualquer delas. Você pode ser sacerdote, você pode ser pastor, em qualquer religião. Existem a necessidade dessas figuras. Até sem religião nenhuma, você pode vir como um pajé de uma tribo. Pode ser em qualquer profissão. Pode ser em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Você pode estar numa empresa e dentro da empresa, no setor daquela empresa, você ser um mensageiro de luz espiritual. E quantos tem assim? Eu conheci gente assim. Não está em religião nenhuma, mas a pessoa pela serenidade, pela paz, pelo diálogo, pela fraternidade, pelo bom exemplo, pela disciplina, ele é um mensageiro das virtudes divinas, sem falar o nome do Cristo. São grandes mensageiros. Pessoas simples das comunidades do interior. Então eu quero deslocar essa figura do mensageiro dos templos, das religiões, para você perceber que existe em todos os lugares pessoas que são assim. Isso é importante. Mas ele, especificamente aqui, a gente está falando de uma obra espírita, ele veio para lidar com as mediunidades. Mediunidade de efeito físico. O que é mediunidade de efeito físico? São as mediunidades, por exemplo, de materializações. Que nessa época era comum, agora já não é mais. Passou a fase das materializações. Que materializações? Vocês vão encontrar nas obras. Se faz uma reunião mediúnica e tem médium especialista, especializado com mediunidade de efeito físico. E se materializa, por exemplo, uma flor, que geralmente se usava parafina derretida para colocar ali, e a flor ficava no formato de parafina. E tem vários tipos disso. Hoje em dia isso aí já não é mais, é muito raro isso aí. A gente já não ouve falar mais. Mas antigamente tinha. O movimento de copos. Movimento de copos. O movimento de copos foi no início do movimento espírita. Ainda tinha fazia-se brincadeiras com isso, né? As mocinhas sentavam em volta da mesa, minha irmã fazia isso, botava um copo lá no meio e pergunta: quem vai namorar fulano de tal? Aí o copo se mexia, aí todo mundo saia correndo. É uma mediunidade de efeito físico, essa aí muito comum, diga. Por exemplo, os médiuns que fazem cirurgias é considerado de efeito físico? Sim. E ainda tem hoje em dia bastante? Tem. Mais alguma pergunta? O maior médium de efeito físico que já existiu no Brasil foi o Peixotinho, em Niterói. A mediunidade dele era... Uma mediunidade de efeito físico, por exemplo, é materialização de perfumes, de odores, de perfumes. Essa é a mediunidade de efeito físico. Bom, então está aqui. Ele veio para lidar com a mediunidade de efeito físico. Psicofonia, que é a mediunidade em que o espírito se aproxima do médium e fala através do médium. Psicofonia. Psicografia
que é a mediunidade em que o espírito se aproxima do médium e o médium, intuído pelo espírito, escreve as mensagens. E a grande tarefa dele era aproximar, isso até hoje é um desafio, o ensino moral do evangelho religioso do ensino prático da doutrina espírita, do mediunismo. Porque a mediunidade, ela existe sem o conceito da religião, sem a religiosidade, mas ela fica fraca, né? Eu diria assim, ela fica sem um conteúdo de poder, fica apenas a comunicação do espírito. Então, dentro da religião espírita, é importante você trazer para os médiuns a necessidade do médium estar num estado evolutivo, espiritual, relevante, porque senão, como é que os espíritos mais evoluídos vão se comunicar através dele? Não tem sintonia. O médium é indisciplinado, é desrespeitoso com as pessoas, ele tem uma vibração pesada. Então, os espíritos que vão trazer mensagens positivas e tudo mais, não conseguem sintonia com o médium, porque a frequência vibratória da alma dele é baixa. É como se ele tivesse ligado na frequência 500 Hz, 400 Hz, e não pega as frequências de FM, coisa desse tipo. Então, a energia do médium, ela cresce, ela se estabelece num padrão superior, aí as entidades mais iluminadas têm como se conectar e dar a mensagem. Então, daí a importância do ensino moral, né? É óbvio que os espíritos necessitados, inferiores, eles não vão sentir necessidade dessa frequência maior, porque a frequência deles é mais baixa, frequência vibratória da alma. Mas se você deseja receber instruções de iluminação, instruções de suporte, de orientação espiritual, você precisa que isso venha de uma alma que tenha condições de fazer isso. E o médium tem que ter condição evolutiva, moral, de receber essa entidade. Alguma pergunta sobre isso? Não confundam, não devemos confundir nível moral com nível intelectual. Quando Eurípides Barçanufo, na década de 20, teve a primeira reunião mediúnica dele, ele escolheu o médium, que era a pessoa mais, vamos chamar assim, entre aspas, com a menor cultura do grupo, e quem se falou por esse médium foi nada menos que São João Evangelista, que veio esclarecer o que eram as bem-aventuranças para Eurípides Barçanufo. Se vocês quiserem informação sobre isso, isso é muito bonito, sobre essa fase de despertar do Espiritismo no Triângulo Mineiro. Isso aconteceu na Fazenda de Santa Maria. Se você colocar no Google, no YouTube, Eurípides Barçanufo, a missão, vai aparecer um filme que o protagonista é Lima Duarte. E nesse filme conta-se essa história toda, que é uma história muito linda, com testemunhas, as pessoas que viram isso falando. É muito rico para entender o movimento da espiritualidade, de trazer para o Brasil o Espiritismo. É muito bonito. Tudo isso foi precursor da chegada do Chico Xavier. O Eurípides foi o precursor da chegada. Foi processado, foi apedrejado. Na época era crime você ser espírita, ser um bandista, era contra a lei. Eu vi que dizer na mesma época que o Chico. Foi antes. Veio. Antes do Chico. Nós fizemos um novo link e já estamos na hora de novo. Tá. Bom, se vocês em casa voltarem agora, vocês vão pegar um pedacinho.
Depois assistem um vídeo que eu vou postar, o vídeo está completo. A gente grava o vídeo por isso mesmo, para servir de backup. E é frequente a internet sair do ar. Então o nosso amigo Monteiro tinha 4 reuniões por semana, o que é bastante. Bastante mesmo. A maioria das pessoas que trabalham com mediunidade tem 2 reuniões por semana. A grande maioria, 1 a 2. Geralmente a reunião mediúnica é uma só, e a outra reunião são reuniões de amparo às pessoas, reuniões com o público, né? 4 vezes por semana, e ele recebeu o endosso de Veneranda. Eu já falei para vocês quem é Veneranda, né? A Veneranda é uma alma que você vai encontrar descrição sobre ela no nosso lar, tem um capítulo sobre ela, né, que é talvez a alma mais poderosa espiritualmente em nosso lar. Tudo que ela fez, né? Tudo que ela criou, tudo que ela construiu, e a simplicidade dela, a humildade dela. Então, na época do Chico escreveu esse livro, tinha 2 pessoas que tinham encontrado Cristo. O governador do nosso lar, que na época já estava há 104 anos como governador, 114 anos, e a Veneranda. Então a Veneranda endossou. O que é o endosso? O endosso significa você ter um relacionamento com a pessoa e a pessoa, o espírito, dizer para você: vai, Adriana, eu vou te apoiar. E isso vai ficar gravado na tua mente. Na hora que você tiver um aperto, você liga, pede ajuda e eles te ajudam pela pena psíquica. Isso é um endosso de Veneranda. Bom, estão sentindo como é que foi a coisa? Foi preparado, foi estruturado, foi endossado. Foi tudo. Aí, pá, nasceu e veio para a Terra. Aí complica tudo. Primeiro que você esquece. É obrigatório você esquecer. Se você tem que esquecer o seu passado criminoso, esquece junto. Não é que esquece tudo, você fica com as ideias, os impulsos positivos ficam vibrando dentro de você e você sente uma atração por fazer aquilo. Então não é um esquecimento completo. A energia, o impulsor energético para te dizer: vai por esse caminho, e você dá o primeiro passo, que bom, vai para o segundo passo. E isso aí vem em você, isso é uma semente que está dentro de você. E chega uma hora, tudo tem um tempo certo, em que isso, pum, pula para fora. A gente brinca, é a carruagem que está passando. Aí se você não embarca na carruagem, pode ser que ela passe de novo. Mas geralmente ela passa diferente. Primeira vez é mais fácil. Passa devagarinho, tem molejo, tem prego no banco. A segunda carruagem você já não sabe como é que vai ser. Às vezes o cavalo é arisco, né? E ela vem já sacoalhando todo. Enfim. E às vezes tem que ir a pé. Às vezes tem que ir a pé, correndo atrás da carruagem. Bom, a carruagem, quando a gente fala de carruagem, são os chamamentos da vida. A vida tem chamamento. Às vezes é uma doença, às vezes é a droga, às vezes é uma perda. Quantas vezes é uma perda? Às vezes é um sofrimento que fica a vida inteira ali contigo. Um filho, enfim. Então ele veio para realizar. Ele entrou no processo, inteligente, brilhante, realmente brilhante. O primeiro fenômeno que ele sentiu, a primeira dificuldade que ele sentiu, que ele era apaixonado pelos fenômenos, foi acoplar a moral evangélica aos fenômenos. O fenômeno, vocês, quem milita no espiritismo, a maioria de vocês não militam, o fenômeno é extremamente atrativo.
Você encontra um médium que tem conexões fortes, e ele começa a falar as coisas para você, você participa de uma reunião com ele, você fica maravilhado. O maior risco dos médiums é ser endeusado, é ser bajulado, é ser paparicado. Porque nessa hora aí você começa a encher a tua bolinha, se achar o tal, né? E aí começam os problemas. Então o fenômeno em si, ele é uma isca, porque ele atrai as pessoas, mas ele sempre é um perigo. Muitas e muitas pessoas fracassam como Monteiro porque se apaixonam pelos fenômenos e viram estudiosos dos fenômenos, debatedores dos fenômenos, filósofos dos fenômenos, e esquece o Cristo. Deixa o Cristo de lado. Foi o maior médium. Então aqui isso aconteceu com o nosso querido Monteiro, né? Ele inverteu o foco. Ele, por lidar muito com os espíritos, ele inverteu o foco, porque o foco da mediunidade é a misericórdia, é óbvio. Para que os espíritos vêm se comunicar? Para te ajudar, para te esclarecer, para te consolar. Se você vai lá porque perdeu um filho, porque perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu o pai. Então o consolo é o maior objetivo da mediunidade. Para te amparar no momento de luta, de discussão, de debate, de fissura, de rachadura na tua família. O objetivo disso é consolo. Por isso que a doutrina espírita, os espíritos dizem que é o Consolador prometido pelo Cristo. Eu vos enviarei o Consolador prometido. É o Consolador prometido, que vai revelar-lhe toda a verdade, ou seja, que está por trás do mundo material. A palavra do Cristo. Então é o consolo, ele mudou o foco. Ele tirou o foco da misericórdia e foi para o foco na justiça. Quem conhece Cabala sabe que existem 3 pilares na Cabala. O pilar central, que é a glória do Cristo. O pilar da direita, que é da misericórdia. E o pilar da esquerda, que é da justiça. Então ele foi para o lado da justiça. A justiça divina você tem que estudar para você entender a justiça divina, porque ela é baseada na misericórdia. A justiça divina é baseada na misericórdia. É diferente da justiça da terra. Então ele foi para o lado da justiça e desvirtuou o conceito de justiça. Qual é o conceito que ele usou? O conceito que ele tinha de vidas passadas. Aí é o perigo do ego. O ego pega tudo que é... O que é o ego? É a tua história de vida. Que é cheia de problemas, cheia de desvios, cheia de falhas. Nossa história de vida. E a gente se baseia nela. Mudou o foco para a justiça. Ele ia falar com o espírito sofredor, ele ia bater na tecla. A culpa é tua, por isso que você está sofrendo. E ele fala enfaticamente aí que ele mudou o foco. Ele não conseguia dizer para o espírito sofredor: meu amigo, todos nós falhamos, agora você está tendo uma oportunidade de começar uma jornada nova e te reconstruir. Eu estou aqui para te ajudar. Isso é misericórdia divina. Eu estou aqui para te ajudar, para te receber. Essa casa está aqui para te receber. Porque todo mundo aqui recomeçou um dia. Todo mundo aqui errou. Então ele não tinha esse discurso, ele tinha o discurso da culpa. E os obsessores, então? Os obsessores são os perseguidores, os vingadores. Em geral, extremamente violentos. Em geral, extremamente perturbados. Por causa da dor. Porque eles são vítimas de grandes agressões. E inconsoláveis
eles agridem de novo a pessoa que fez aquilo para ele. A gente não faz isso? O cara não bate no teu carro, se você não tomar cuidado, você não sai do carro brigando com ele. Enfim, aqui nesse caso dos obsessores, ele ameaçava os obsessores de punição. Tá? Você vai perseguir ele, depois você vai ver o que vai acontecer contigo. Então ele tirava o foco do perdão, dizer para o obsessor, isso não vai te conduzir a nada. Se você destruir ele, não vai trazer de volta para você a tua perda. Só vai te sentir mais doloroso ainda, porque aí a dor dele vai se somar à tua dor. E você só vai se libertar desta dor se você compreender que ele foi insano contigo. E o fato dele ter sido insano contigo não te dá o direito de ser insano com ele. Para o obsessor acordar e falar, meu Deus, violência nunca vai solucionar a violência. E ele colocava sobre o aspecto de punição. Então, dentro do conceito de misericórdia, existe uma forma de você lidar com os sofredores e com os obsessores. Você aprende isso quando você compreende o que o Cristo fazia e exercita, pratica a misericórdia que o Cristo ensinou. Se coloca no lugar do espírito sofredor, do espírito perseguidor. Então, se um espírito está perseguindo o outro, milhões de casos diferentes, porque foi ferido, você que já foi ferido tem empatia para conversar com ele. Se o espírito que está perseguindo o outro, por causa de droga, se você já usou droga, você tem empatia para conversar com ele. Então, nesses momentos assim, a alma que está conversando usa suas próprias experiências que ele sobreviveu para ter um diálogo de coerência, de empatia. Alguém quer perguntar? Eu achei duas expressões nesse trecho muito fortes. Fascínio e volúpia. Fascínio e volúpia. Ele sentia o fascínio no comércio com o invisível e a volúpia na doutrinação aos desencarnados inferiores. Volúpia é prazer, né? É. Prazer. Prazer exacerbado, multiplicado por 1000. Fascínio também. Tá. Quer perguntar? Eu quero fazer uma colocação. Então faz. Eu estou estudando historicamente e simbolicamente o papel do terapeuta no mundo. E aí se fala muito de uma figura mitológica grega que se chama Quiron, que era um centauro. E ele foi assim, o educador dos grandes heróis. Então Ulisses, Hércules, foi ele quem doutrinou esses jovens para se tornarem o que eles eram. E ele era conhecido por ser um curador ferido. E onde que isso entra nesse discurso, né? Porque os 3 símbolos principais dessa figura mitológica era a mão, que representa a técnica. Então representa a prática, o domínio de alguma técnica que ele vinha ensinar, né? O segundo símbolo dele é a flecha da sabedoria. Então essa penetrância da sabedoria, que a gente fala de Pita, relacionada à inteligência, então tinha conhecimento, tinha técnica, mas isso ainda não faz um terapeuta. O que faz o terapeuta é o terceiro símbolo, que é a ferida. Porque Quiron, ele era um médico, né? E certa vez ele foi ferido por uma flechada envenenada. E ele nunca, jamais conseguiu se curar dessa flecha, por causa da natureza desse veneno, que era impossível de ele se curar. Então essa ferida relembrava ele sempre dessa dor. Então por isso ele desenvolveu a empatia com os sofredores para conseguir criar essa relação de terapeuta, que
Você não pode apenas ter conhecimento, você não pode ter apenas a técnica. Diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Assim falou Jung sobre os terapeutas. Então essa figura assim é muito Muito bonita essa história. Quiron, Quiron. que linda. Não se faz lembrar de Paulo de Tarso, que foi o maior apóstolo do Cristo. Ele começou matando um cristão. Estevão, apedrejado. Depois que ele morreu, você sabe como é que Paulo de Tarso morreu? Não? Devemos saber. Ele foi degolado como soldado romano, a mandato do governo romano. E o soldado romano tirou o Paulo da prisão. Geralmente quem tirava o Paulo da prisão eram os anjos. Muitas vezes os anjos iam abrir as portas, soltavam os cristãos. Está no livro Paulo e Estevão. E segundo Chico, é a maior obra espírita. E é a obra preferida dele. Foi ditada por Emmanuel. Mas quem escreveu esse livro foram os espíritos que estavam com o Paulo. O Chico disse que aquilo ali é um livro de 1000 mãos, não é de uma mão só. Qual é o livro? Paulo e Estevão. E ali tem um momento que o soldado tirou o Paulo da prisão. O Paulo sabia que ele ia matar. O Paulo foi conversando com ele. Lá no livro tem a conversa. E o soldado se apaixonou pelo Paulo. E titubeou na hora de matar o Paulo. E no Império Romano era assim, você era encomendado de fazer uma coisa. Se você não fazia, eles te matavam. Não havia deserção. Os exércitos do século passado também tinha isso. E na hora que o soldado titubeou, Paulo falou: cumpre a tua missão, se você veio me matar, porque a tua família não vai sofrer por minha causa. E aí, o cara matou ele, cortou a cabeça dele. Não me lembro direito, parece que tinha que ser levado a cabeça dele de volta. Antigamente tinha isso. É de provar que matou. Olha, mas no tráfico deve ter isso até João hoje. Batista, São João Batista foi assim também, foi degolado. Enfim, aí quando Paulo morreu, desencarnou, quem foi que ele viu primeiro? Estevão. O Estevão não era mentor dele? Foi, pois é. Então Estevão, que foi assassinado por ele, virou mentor dele, para a obra dele. Paulo era um terapeuta ferido. A morte de Estevão era a ferida dele. Então isso aí é uma grande verdade que você acabou de dizer. Uma grande verdade. Isso é a alquimia do mal. O mal se transforma em curador do próprio mal. E assim tem muitas histórias. Muitas histórias. Muito lindo, viu? Essa história. Depois eu quero conhecê-la mais profundamente. Bom, o nosso amigo aqui, ele continuou. Ele era, nesse processo aqui de você abandonar a misericórdia, você se transforma num hipócrita. Porque ninguém vive sem precisar da misericórdia. E quem faz esse discurso é a hipocrisia. Então ele ficou como hipócrita, uma pessoa repressora e autoritária. Ele aí no livro ele conta coisas interessantes, por exemplo, que ele era tão autoritário que ele estava fazendo uma reunião como a nossa aqui, e as crianças estão brincando na rua ali, jogando bola, ele abria a porta e dava uma bronca nas crianças. Ele relata isso,
As crianças choravam, as crianças trazidas pela mãe, o nenenzinho chorava no meio da reunião, ele dava uma bronca. Então ele perdeu completamente a noção de humanidade, de fraternidade. Então quem conhece a medicina indiana, essa aqui é uma doença de Pitta. Do que ele morreu? Coração. Do coração. Pitta morre do sangue. Derrame, inflamações, aneurisma, infarto. Inflexível nos negócios, crítico dos médicos, coitadinho. Foi difícil para ele. Dentro da história dos espíritos tem uma coisa interessante que eles chamam de o pouco a pouco. Pouco a pouco, né? Gotinha por gotinha, copo transborda. Pouco a pouco, você se torna um insano. Pouco a pouco, você se cura. Meditação por meditação, você se preenche do Cristo. Morreu. Agora eu estou colocando o túmulo em toda a palestra. Tá aqui. Morreu. Fúnebre. Palestra fúnebre. E saiu daqui a alma. Primeira coisa que ele encontrou, quem? Os espíritos que ele foi atormentado pelos espíritos. Os espíritos, na hora de atormentar, eles são... Deu pra sentir as dores dele aqui. eles são... Aí era assim, a culpa é tua. Eu acho muito... essa até eu senti a alfinetada que ele deve ter tomado. Fala assim, com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Era exatamente o que ele tinha falado para as pessoas. A mesma fala. Que doido. O Jacob, no livro O Voltei, né, ele passou por essa dificuldade. O Jacob também era um pita, assim, flexível. E quando ele começou a se reconstruir, ele começou a frequentar as reuniões, plano astral, né? E um belo dia ele foi num bar, aonde estava lá no bar um espírito que ele tinha doutrinado várias vezes. O espírito era alcoolista e ele estava justamente com a pessoa que ele vampirizava o alcoolismo. Né? O alcoolismo, as drogas em geral, não só droga, qualquer coisa. Os espíritos se acoplam, chama-se vampirização. Eles se acoplam e chupam a energia da pessoa. Chama-se vampirismo, isso, chupar a energia. E o Jacob foi lá nesse bar, estava lá o espírito que ele tinha doutrinado, com a mesma pessoa que tinha pedido socorro sobre o alcoolismo lá na casa espírita do Jacob. Aí ele chegou no bar, o espírito olhou para ele: Jacob, você aqui, bem irônico, né? Não estou vendo a tua luz. Você que falava tanto em acender a luz, cadê a tua? Ele era o pá. No final da história ele acendeu a luz. Cadê a tua luz? Então eles são irônicos. Não é fácil entrar nesse caminho. Bom, aí ele voltou para o plano espiritual, voltou lá no lugar de onde ele veio. Deve ser triste você voltar como fracassado, né? Meu Deus, muito triste. Então ali ele encontrou a veneranda. A veneranda disse para ele: você viveu na casa do Cristo. Casa de oração, casa de amparo, casa do Cristo. Mas não permitiu ao Cristo viver em você. Porque ele se prendeu na estrutura psíquica dele, não abriu espaço para o Cristo. Foi o nosso tema da nossa meditação.
Então essa falha dele é a falha de muitos, por isso que eu insisti em a gente ter uma experiência com Cristo. Porque esta é a causa do descaminho do Monteiro. Por isso que eu disse que o Cristo é um grande desconhecido de todos nós. Um grande ausente da nossa vida. Alguma pergunta para a gente finalizar? Fernando, todas essas experiências que estão sendo colocadas, sempre é o ego, né? Que faz ele se perder no... O que é o ego? O ego, se você imaginar a sua mente como um computador, ele é muito parecido realmente. O ego é um software que nós temos dentro de nós. E esse software ele diz o seguinte para você: minha querida, procure o prazer e evite a dor. E nessa busca do prazer e evitar a dor, o ego faz escolhas erradas. Por exemplo, fazer um feriadão é um prazer, né? Não é? Se tu estiver fazendo um voluntariado, te doando, eu acho que até... Mas aí você faz o feriadão para não ir no voluntariado. Então, esse processo nosso, essa ignorância nossa do que é o correto, do que é o certo, essa preguiça nossa de fazer esforço para crescer, para se desenvolver espiritualmente, essa preguiça nossa de preferir a irritação e a intolerância do que a paciência, o silêncio, tudo isso aí é coisa do ego. Então o ego te diz o seguinte: pô, esse cara te machucou, te ofendeu. O ego te dá um estímulo para responder na hora, mesmo nível. Porque parece assim que todos vieram com Uma bagagem. essa bagagem e foram seduzidos, né, pela essa como são na mediunidade. Então, com essa bagagem que eles tiveram, eles se deixaram seduzir pelo meio, como que ali não é o meio, a culpa do meio, mas se deixaram, se é inteligente, se é bonito, se é rico, se é... Então, parece assim que são os motivos para seduzir, e aí tu teria que trabalhar essa como é que eu vou dizer, com que tu foi... Olha, eu vou te dizer o seguinte, para simplificar a história do ego, que é complexa. Muito complexa. Ajude as pessoas. Ajude. Tenha paciência, tenha tolerância com as pessoas que te cercam. Medite e te enche de energia, de amorosidade, de compaixão. Esse é o melhor remédio para ela. Faça caridade, seja bondoso, seja amoroso. Não fale mal dos outros. Tenha paciência. Isso é o remédio para o ego. Porque se você vai entrar na psicologia do ego, é um angu de caroço. Não, mas assim, o que eu percebi nesses é que todos eles se perderam com aquilo que eles vieram de mais, da doação, que eles foram iluminados, que eles foram... E se perderam justamente com essa bagagem que eles foi dado, esse mensageiro, todos eles, esses que a gente está vendo, se perderam justamente
fracassaram naquilo que fracassaram vieram naquilo que fazer. lhe foi. Que o que eles vieram fazer exigiria deles um comportamento que eles não conseguiram. E justamente Mas assim é a nossa vida. Sim. É, o perigo Sim. do poder, né? Qualquer pessoa, mesmo que não seja de mediunidade, né? Se a pessoa tem muito poder na mão, Dá o poder para É muito saber fácil, Isso vale, por exemplo, no ambiente de trabalho. Sim. Vale no teu lar, você tem um filho rebelde, um filho que te testa a todo momento, que te contesta a todo momento. E ele está ali para você aprender a exercitar amorosidade, paciência, discernimento, para aprender a lidar com rédeas curtas, com educação, fazer isso com amorosidade. Você não consegue, porque você se irrita, você tem impaciência e acaba se perdendo, porque a tua tarefa é aprender isso, e ele é instrumento do teu aperfeiçoamento, e você não consegue fazer isso. Você não se prepara, você não coloca energia nisso, entende? E você deixa se perder pelos seus impulsos. Eu vou ser pai, eu aprendi a ser pai com meu pai. E o meu filho aprendeu a ser pai comigo. Então ele vai ser pai para o filho dele, conforme o meu pai foi pai para mim, e aí vai. Foi por isso que o Renato Russo falou, nós somos como nossos pais. Então, se eu não fizer um esforço de trazer para o meu filho uma experiência mais rica, mais amorosa, mais afetiva, de abraçar, de beijar, de sentar junto, coisa, por exemplo, que o meu pai pode não ter feito para mim, suponhamos, ele não vai fazer isso para o filho dele. Então eu tenho que fazer um esforço de ser afetivo com o meu filho, de dar colo para o meu filho, de ser criança e brincalhão com o meu filho, coisa que eu não tive do meu pai. Então isso é um esforço que você tem que fazer. Reunir tudo que está dentro de você para você ser um pai melhor. E aí ele vai ser um pai melhor para o filho dele. E assim é tudo na vida. Você aprende a ser chefe com o teu chefe. Você aprende muito com o teu esposo, com a tua esposa. Tem que observar. Esse é o aprendizado da vida. No caso deles é exatamente isso. Né? Ele já tinha uma natureza autoritária, líder, uma natureza realizadora, mas ao mesmo tempo autoritária. Então ele assumiu as funções, porque era da natureza dele, ele tinha os talentos, mas usou o homem velho, não usou o homem novo, ele não criou um homem novo. Na doutrina espírita tem muito isso, de você falar, você está com um homem velho, você está repetindo a história de vida toda. Aí que entram os instrumentos de oração, aí que entram os instrumentos de você ajudar as outras pessoas, de ter alquimia, de troca. Né? Então a pessoa, por exemplo, dona de si, cheia de si, ela se envolve num trabalho de subir o morro e cuidar dos pobres, estropiados, esquecidos da sociedade que estão lá. E vai levar a cesta básica, e vai levar doce e chocolate para as crianças, e passa lá, ó, sábado à tarde. Isso é uma experiência, é um diamante na vida dele. Porque ali, aquela natureza, eu sou tal, papapá, ele vai conviver com situações dolorosas, aquilo vai mexer. Por isso que a caridade é a grande química da alma. Você vai aplicar reiki lá no hospital, aí você chega lá, conversa com as pessoas contam a história de vida dela, aquilo te transforma, essa troca e energia te transforma. Né? Isso tem uma força 1000 vezes maior que um livro, por exemplo. É óbvio que o livro também te educa, te transforma, mas é muito mais educador você chegar ali
olhar as lágrimas das pessoas e comover até as lágrimas. Por isso que isso é importante. Você, e a maioria das religiões te possibilita isso. Você vai aqui na Paróquia da Trindade, eles têm um brechó ali maravilhoso. O brechó ali da Paróquia da Trindade sustenta todo o trabalho da igreja vinculado a lidar com os adolescentes envolvidos com droga, as fazendas de reabilitação, as casas de reabilitação, vem tudo no brechó. Então, as igrejas, tudo tem essa possibilidade de você servir, e através do servir, despretensioso, sem ganhar dinheiro, sem nada, você cria uma outra alma em você. A nossa casa tinha, essas coisas são complexas. A nossa casa tem um almoço no sábado, agora parou por causa da pandemia. Não, hoje vocês servem uma marmita na porta. Não parou? Virou marmita. 150 marmitas distribuídas todos. 150 marmitas distribuídas na porta, todo sábado. Eu não sabia disso. Gente. Eu pensei que tinha parado. Ainda sabe. É óbvio que tem gente que abusa disso, né? Vai lá e pega a sua marmita. Tem. Mas tem uma história interessante de quando isso era feito pessoalmente. E um amigo foi fazer. E chegou lá, ele servia a marmita, tudo. Depois era servido um copo de Coca-Cola. E a pessoa pegou a Coca-Cola, tomou. Depois voltou e pediu mais um copo de Coca-Cola. Aí ele pegou e botou mais um pouquinho. Depois ela voltou e pediu mais um copo. Aí ele falou, olha, vai faltar para os outros, né? Eu já te dei o que está correto. Ele estava ali para organizar a coisa. Foi agredido verbalmente, foi xingado, dos altos brados, na frente de todo mundo. Ele ficou estarrecido. Não voltou mais. Foi um choque. Foi um choque para ele. Ele não tinha estava se preparado para preparado aquilo. Né? O Divaldo Franco tinha um sonho: criar uma casa para os mendigos que moram na rua morrer. Nossa. Quando o cara estava à beira da morte, muitos morriam na rua, lá em Salvador. Ele chamou Casa de Jesus. Ele recolhia os pobres estropiados que estavam lá na rua, naquelas condições, colocava na casa. E ele e o Nilson, companheiro dele, está naquele livro Semeador de Estrela. Ele ia lá para ver como é que estava acontecendo, levava remédio. E ele conta duas histórias assim que são chocantes. A primeira é que ele chegou para atender um mendigo, um morador de rua. A pessoa que estava nessa condição, não é certo usar esse nome. E o cara se irritou com ele. Eu sou obrigado. Para resumir a história, o cara foi lá, pegou um penico de xixi e virou na cabeça do Divaldo. Esse não ia morrer com você. Essa força toda. Estava feliz ainda. Pior que da Coca-Cola, né? Ai, gente. Teve uma outra história, eu fui contando essa história, vocês não vão procurar, nem o serviço voluntariado. Uma outra história de uma mulher que ele cuidava muito gostava, tinha uma relação mais afetiva. Um belo dia chegou lá, e ela começou, faltava ar. E ele pegou ela para acudir ela começou a vomitar lombriga. Ai, pelo amor de Deus. Vomitar lombriga em cima dele. Tem uma história de planta. E ela morreu Acho que não tá. asfixiada Por lombriga. por lombrigas. Ai, que horror. Você sabe que existe isso. Sim.
Aí o Divaldo saiu dali coçando a cabeça. Meu Deus, por que que os espíritos não me disseram que ela estava com uma situação dessa? E eu podia dar um verbífico para ela e resolvia. Por quê? Por quê? É o momento dele. Era o tempo dela e a forma dela. Depois o Divaldo explica no livro por que que ela morreu desse jeito. Os espíritos não falaram. Era o karma dela desencarnar daquele jeito. Então, quando você lida com... Estou contando essas histórias assim, mais dolorosas, né? E todo mundo que se envolve nesse nível tem essas experiências intensas, mas são experiências transformadoras. São experiências que vão te aflechar com o veneno. Você nunca vai esquecer. Você nunca vai esquecer. Então nós precisamos disso. Essas histórias aqui do livro. Você vai ver agora nos capítulos seguintes, quando o André Luiz vem para a Terra, ele vai para o centro espírita. Ele vai lidar com as dores. Então você vai ver isso. Por isso que esse livro é muito rico. Quando você lê, quando você estuda esses livros, esse é o papel de um grupo como esse nosso, é o papel de você assistir em casa. Isso te toca. Isso te ajuda a ser mais amoroso, mais afetivo. Isso te estimula a procurar o Cristo. Daí um grande papel do estudo, do conhecimento, das obras que despertam em nós o nosso lado divino, o nosso lado de luz, acordam a luz em nós. Tá bom? Desculpa aí, eu estiquei muito. Vocês ficam... Agora não faz mais pergunta. Vamos lá. Fechamos os olhos e abrimos nossos corações, sentindo a presença dos mentores ali, a presença numerosa das almas que vieram estudar conosco no dia de hoje e ficam aqui no nosso anfiteatro astral. O nosso coração se enche de gratidão a todos vocês. Todos. Todos, todos, todos. E sentimos pulsar no nosso peito, na nossa alma, a vibração de fraternidade que nos reúne. Esta é uma casa de Jesus e é uma bênção estarmos aqui. Em nome do Mestre amado, pacientemente aguarda que nós abramos a porta do nosso coração para Ele. Em nome do Mestre amado, que governa a terra, que governa as nuvens,
que governa o vento, que governa o mar. Cada ser vivo deste planeta está mergulhado no Cristo, onisciente, onipresente, onipotente. Essa alma divina que veio entre nós para de viva voz dizer como amar, como encontrar. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Imerso nas suas bênçãos, na tua mansidão, no teu silêncio amoroso. Encerramos o nosso grupo de hoje. A glória resplandeça em nossa alma poderosa para sempre. Que assim seja. Alguém quer comentar alguma percepção? A Rosane não está hoje aqui porque nasceu o netinho. Tchau, pessoas.